Oi galera, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu tô aqui para falar sobre o processo de au pair. Para quem não sabe, eu tô aqui faz quase 2 meses e eu tô aqui para contar como foi o meu processo de au pair, como foi qual agência eu escolhi e como foi para eu vir para cá. Então, eu vim pela Experimento, que é Au Pair na América, aqui nos Estados Unidos. Eu fui pela Experimento do Cambuí, de Campinas, e as meninas são super gente boa, tal. Eu tive, sim, bastante troca de agente, porque, para quem não sabe, a agente é a pessoa que fica responsável pelo seu processo e ela te ajuda do começo ao fim até você vir pra cá. E eu tive troca de umas 3 agentes e não foi muito legal isso, mas enfim. Eu escolhi a Experimento porque eu tive bastante recomendação. Muita gente me falou bem da Experimento e por ser a Appia, que é a Au Pair na América, eles são bem conceituados e é um pouco mais caro do que outras agências, mas também é uma empresa muito responsável. Então eu vou começar a falar como foi. Como eu disse, eu sempre, quando eu descobri o programa de au pair, eu pensei, bom, eu vou fazer, assim que eu ficar disponível, eu vou fazer esse programa. Aí comecei a pensar nisso já na escola, mas aí no fim eu terminei a escola e eu comecei a faculdade, eu falei, bom, não vou trancar a faculdade para fazer intercâmbio de au pair. Daí eu terminei a minha faculdade em 2013 e comecei a procurar mais sobre o programa. Aí pesquisei, fui atrás de saber valor, de saber como que era, o que eu tinha que ter para poder entrar aqui, porque tem que ter experiência com criança e tem que ter horas, né? Um mínimo de horas comprovado. E assim, eu fui na agência em 2014. Eu lembro que eu tinha começado a namorar em 2013 e meu namorado já sabia que eu ia fazer o intercâmbio. E quando eu decidi, eu falei, bom, você vai comigo, a gente vê tal, você fica sabendo sobre o programa também. Aí a gente eu fui eu com minha mãe, depois eu fui com ele e as meninas explicaram tudo, deixaram tudo esclarecido como que era. Foi super bacana assim no começo. Aí foi bom, entendeu? É que também eu enrolei muito e o meu inglês, eu não me dediquei no começo, então assim, meu inglês não era bom, não posso dizer que ele é bom também agora para os Estados Unidos, ele é bom para uma pessoa que mora no Brasil, mas eu tô melhorando. E assim, ele não era bom mesmo. E foi difícil para passar no teste. Então, quando eu entrei em contato com a agência, eles me pediram um monte de documentação, passaporte, atestado de antecedentes criminais, depois eu tinha que tirar o visto, aí tinha todo um valor, ia depender do dólar, enfim. Eu comecei a ir atrás de tudo. Aí tinha até um lance de carteirinha, de vacinação. Eu tive que ir atrás, porque cada vacinação era... Por exemplo, eu tava em falta com alguma vacina e
E aí, tipo, tinha uma lá que você tomava e depois você tinha você tinha que esperar 3 meses para tomar a próxima e depois mais não sei quanto para tomar a terceira. Então demorou e eu tive que fazer tudo isso antes. Então você imagina, eu fui em 2014. Aí passou pelo menos aí, sei lá, uns 6 meses para eu tirar meu passaporte, adiantar a minha carteira de motorista, porque tem que ter pelo menos 18 meses de validade a carteira de motorista. E a minha ia vencer no próximo ano. Aí eu falei, bom, eu vou adiantar ela e assim ela vai estar com uma validade, tipo, de boa pra eu ir, mesmo que eu não vá agora. Aí, tipo, eu resolvi muita coisa, papelada, fui atrás de experiência com criança, e tem que tirar foto, e tem que fazer vídeo. Foi muito difícil fazer vídeo, porque você tem que fazer em inglês o vídeo e você tem que falar quase tudo, assim, um pouquinho de tudo sobre você, sobre suas experiências, sobre o que você pretende pro intercâmbio. Então, assim, é bem difícil. Em inglês, então, assim, você não pode ler nada e... Então foi bem engraçado. Aí, eu terminei, isso já tava lá para agosto de 2014 e falei, bom, eu vou fazer essa prova. Porque daí eu não podia fazer a prova enquanto eu não terminasse de entregar tudo. Aí fui, no final do ano, fui em agosto, setembro, alguma coisa assim, pra fazer a prova. Aí a gente conversou comigo e eu fiz o teste psicológico, que tem o teste psicológico e um no computador, na Experimento, né? Não sei como funciona nas outras agências. Aí eu fiz o psicológico e depois eu tive uma conversa com a minha agente em inglês. Ela falou, olha, Mayara, eu aconselho você a estudar, porque o teste não é difícil, mas provavelmente você vai precisar, assim, ter mais agilidade para pensar, porque você tem tempo para responder. Então, você vai precisar ter agilidade para pensar e responder logo e não travar, assim como como tá acontecendo com você agora. Aí eu falei, bom, é verdade. Aí ela falou, olha, vamos marcar daqui a um mês, o seu teste psicológico fica salvo e a gente só faz depois essa provinha que é a de inglês. Aí eu falei, bom, beleza. Aí marquei para daqui a um mês. Aí era pra eu estudar, entendeu? Eu estudei um pouquinho pelas questões que tinha, porque, pra quem não sabe, tem um grupo de au pair no Facebook e elas ajudam muito e, tipo, tem um monte de questão que cai nessa prova, então, assim, te adianta muito. Aí você estuda por aquelas perguntas e aí, provavelmente, você vai saber responder o teste. Enfim. Aí eu fui depois de um mês e ela conversou comigo de novo e falou, Mayara, você tem certeza que você quer fazer esse teste? Na minha cabeça, eu não tinha certeza, mas eu pensei, bom, eu preciso fazer, né? Porque como eu vou saber se é fácil ou não é, e eu preciso fazer. E eu falei pra ela, eu vou fazer. Aí ela falou, bom, tá bom, então boa sorte. Aí eu entrei numa sala com um computador, era tipo só eu e um computador, e você preenche algumas coisinhas, assinala algumas coisas no computador e você fica com fone e vai escutando as questões, vai tendo algumas historinhas. E aí você, tipo, interpretação. Você vai escutar a história e depois ele vai ter perguntas sobre a história. Aí, resultado, eu não passei, porque eu fiquei, tipo, muito nervosa e eu não tinha estudado. Não estudei. Sinceramente, eu estudei pouco. Eu sabia das questões, mas na hora que você escuta, é totalmente diferente. Porque você sabia das questões. Você vê as questões escritas em inglês, você lê, mas você nunca ouviu
a pessoa perguntando pra você. Então você, tipo, é totalmente diferente. Aí eu reprovei. Só que assim, eu não sabia que eu não soube que eu reprovei na hora. Só que eu já saí tensa, já saí muito nervosa, porque foi foda. Saí tremendo, nossa, foi foda. Aí eu não sabia que eu tinha reprovado, eu imaginava. Mas não tinha saído nem o resultado, ia sair e tal, ou elas iam me ligar, não lembro mais. E aí me ligaram de Londres, né, que é a Appia. Eles me ligaram e pra checar, entendeu? Porque como eu não ia passar, eles me ligaram pra checar do tipo, vamos ver se ela tá esperta, se ela sabe do que a gente tá falando. E eu não passei, porque tipo, eu não esperava aquela ligação. Eu vi um número estranho, eu atendi, mas eu não esperava, entendeu? Começou uma pessoa a falar inglês comigo e eu não imaginava que alguém ia me ligar, eu só imaginei que eu ia ter um resultado sim ou não e pronto. E eu reprovei porque eu tava muito nervosa. E eu tava trabalhando, eu lembro, e eu tive que parar e sair, e tava um barulho e eu não conseguia escutar, a ligação tava ruim. Aí falando inglês, eu já fiquei nervosa e foi uma bosta. E aí, beleza, né? Aí veio o resultado e a minha agente me ligou e falou: olha, Mayara, você reprovou e você não tem chance de fazer essa prova de novo, vai demorar muito pra você fazer. Agora o que você vai ter que fazer é estudar. Eles fazem você ficar obrigatoriamente esperando por 2 meses estudando, 2 ou 3. No fim foram 3. Eu lembro que... E aí eu não poderia fazer a prova, mesmo com 3 meses. Eles iam me ligar. Aí, tipo, ia ser muito mais difícil, porque não era eu e o computador. Era uma ligação com uma pessoa estrangeira falando comigo. Então, tipo, eu ia ter que lidar com a pressão de ter perguntas, mas o fato de ser uma pessoa que tem... que tem outro jeito de falar, esqueci a palavra, um outro sotaque, né? E porque assim, é totalmente diferente. Daí eu falei, nossa, que cagada que eu fui fazer, por que eu não esperei, por que eu não escutei ela, por que... Aí pronto, só sei que já tinha ido, não dava mais pra... Não tinha mais o que fazer. Aí eu falei, bom, não era pra ser, comecei a pôr na minha cabeça que não era pra ser. E eu queria muito fazer o intercâmbio, só que daí eu falei, bom, se não deu é porque não era pra ser ainda, tal. E... tá, esperei. Aí deu o quê? Janeiro. Em janeiro, eu esperei eles me ligarem. Só que aí, em janeiro, tipo... eles demoraram, eu fiquei pressionando, mandando e-mail para a agência do Brasil, para a agência para Au Pair na América. Então eu fiquei tipo pressionando, eu falei, bom, eles têm que me ligar, já faz 3 meses e eu tava estudando. Só que eles me ligaram, eu perdi a ligação e tipo me reprovaram, simples assim, entendeu? Porque eu não vi a ligação. Eu tava trabalhando, né, porque eles ligavam sempre de terça e quinta. Geralmente era de manhã. Até no máximo, que eu já vi, era 1h da tarde. Tipo, lá, pra mim, do horário que eu vi, porque eu perdi 2 ligações. Aí me falaram assim, nossa, Mayara, mas você tava tanto querendo a ligação, tanto querendo ir... Estava querendo o intercâmbio como se, nossa, fosse a sua vida e você não tava ligada no celular. Você sabia os dias que eles iam te ligar, mas eu estava trabalhando. Eu não podia ficar em prol do meu celular 24 horas. Enfim. Aí depois de eu ter perdido 2 ligações, ou seja, se passaram aí pelo menos uns 2 meses e meio, 3. Então... E aí eu falei, bom, agora eu vou ficar ligada. Porque eles me avisavam, olha, a gente te ligou e aí isso aí, você reprovou e você reprovou não, você tem que esperar uma nova ligação. Não tem o que fazer.
você não pode refazer o teste. Aí eu briguei, assim, eu falei, não, eu preciso fazer o teste, porque pra mim não dá, eu não quero ficar esperando ligação. Aí eu perco a ligação e eu não consigo atender, e como eu vou fazer? Então eu nunca vou, eu preciso refazer o teste. Aí eu sei que foi uma loucura lá, e eu consegui refazer o teste. Isso já era em 2015, lá pro meio do ano. Aí eu refiz o teste, um pouquinho antes do meio do ano, alguma coisa assim. Eu refiz o teste. Aí eu passei, e daí depois disso eu tinha que esperar eles checarem todos os meus documentos, que provavelmente ia estar velho, porque fazia tempo já que eu tinha entregue os documentos, e tem validade, sabe, para ficar no application. E aí eles pediram pra eu trocar um monte de coisa, porque tava tudo velho. Do tipo data, vamos supor, meu antecedente criminal tava com data lá desde o começo, que eu pensei em fazer o intercâmbio, que eu já tirei, que eu já sabia os documentos, eu já peguei e já fiz. Então eu tive que tirar outro. E aí eu tinha que traduzir. Eu não sabia que tinha que pôr o inglês lá, aí tive que pôr. Então eu tive uma burocracia depois que eu passei. Eu tive que refazer muita coisa, documento, muito.